turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iremos abordar sobre orações subordinadas adjetivas. O conceito de oração subordinada nós já falamos em uma outra aula. Hoje vamos trabalhar exclusivamente as adjetivas. Então eu convido a você a pegar o seu livro, capítulo 2, página 41, e vamos desvendar esse fabuloso mundo das orações subordinadas. Vem comigo! Para falarmos sobre o conceito de orações subordinadas, eu coloquei aqui, tá, pessoal, uma pequena passagenzinha do que seria essa oração subordinada adjetiva. Bem, é o tipo de oração que funciona como adjetivo, caracterizando o substantivo ou pronome, e que é introduzida por um pronome relativo. Tá? Antes de falarmos um pouquinho sobre esse pronome relativo, eu queria lembrar você sobre o que é, qual é o conceito de um adjetivo. Adjetivo é a classe gramatical que classifica, tá? Como é que eu posso dizer? Caracteriza, especifica um substantivo. Tá certo? Isso em uma oração simples. Agora, em uma oração composta, né? Uma oração subordinada, como é que fica? Vamos ver isso mais à frente, tá bom? Mas é só para ficar claro esse conceito de adjetivo, tá certo? Mas aqui eu disse para vocês que esse tipo de oração, ele é introduzido por um pronome relativo. Já falamos sobre pronome relativo. Você pode voltar a essa aula, tá? 2 aulas, aliás, antes dessa, que tem lá pronome relativo. Mas agora vamos só relembrar, tá, pessoal? Quais são esses pronomes relativos? Iniciam orações subordinadas restringindo ou explicando. Gravem bem essa palavrinha. Restringir e explicar, tá certo? Gravem, porque ela vai ser essencial para o nosso estudo de orações subordinadas adjetivas. Então, eu digo que esses pronomes relativos, normalmente, eles iniciam uma oração, né? Restringindo ou explicando com o sentido de um termo antecedente, expresso na oração anterior. Eu tenho 2 tipos de pronomes relativos, pessoal. Os pronomes relativos invariáveis e os variáveis. Ora, o próprio nome diz, se são invariáveis, significa que eles não têm modificação, não sofrem modificação. Se são variáveis, é porque sofrem modificação, tanto em gênero, masculino e feminino, quanto número, singular e plural, tá? Então vamos lá, pronomes relativos invariáveis, que eu tenho alguns: que, quem, quando, como, onde. Pronomes relativos variáveis, aqueles que sofrem variação de acordo com o gênero ou número: o qual, quanto, cujo. Por que eu digo qual? Porque eu digo ou qual, a qual, os quais, né? Quanto, quanta, quantos, cujo, cuja, cujos, né? Então sofre essa alteração, tá bom? Por isso que eles são chamados de variáveis. Percebam, gente, dentro de uma oração, como é que fica? Olha só, uso aplicativos que funcionam em outros países. Então, que funcionam em outros países é a oração subordinada, tá? Como é que eu sei que esse que aqui, ele é um pronome relativo? Quando eu posso fazer a modificação desse pronome por um outro da mesma categoria. Ou seja, eu posso trocar esse que por um outro pronome relativo sem que sofra quaisquer tipo de modificação na frase, de sentido, tá? Que modifique o sentido da frase. Olha só, uso o aplicativo os quais funcionam em outros países. Eu poderia até substituir por cujo. Uso o aplicativo cujo funcionam em outros países. Não faz o mesmo sentido? Tá? Então, pronomes relativos, a gente pode fazer essa brincadeira entre eles, fazer essa modificação sem que haja mudança de sentido, tá bom? Mas, se tiver ainda alguma dúvida, pode voltar, né, na nossa aula sobre pronomes relativos. Agora, dando continuidade, tá, às nossas orações subordinadas adjetivas. Olha só, o que diz? Que no período simples, ele é tratado apenas como adjetivo, mas no período composto,
é tratado como subordinada adjetiva. Coloquei esse exemplo aqui para que fique bem claro na cabecinha de vocês a respeito dessa diferença entre período simples e período composto. Já falamos também sobre período, já falamos sobre oração, já sabe o conceito de frase, tudo isso nós já falamos. Eu espero que tenha fixado bastante na cabecinha de vocês para poder entender bem esse assunto, tá bom? Exemplo aqui, olha. Esse foi um texto satisfatório. Então, quando eu uso a palavra satisfatório, é um adjetivo, tá? Que está me especificando o texto, está me qualificando, está dando uma característica específica a respeito do substantivo texto, tá bom? Então, eu digo esse foi um texto satisfatório, não foi um texto qualquer, foi um texto satisfatório. Agora, observem, quando eu tenho agora um período composto, esse foi um texto que satisfez a todos. Então, vocês observem, é o mesmo sentido, mas aqui eu tenho satisfatório como adjetivo, que satisfez a todos. Observem, vocês vão observar aqui o pronome relativo que, né, está indicando que a partir daqui, deste ponto, eu tenho uma subordinada adjetiva, tá certo? Espero que tenha ficado bem claro na cabecinha de vocês. Vamos mais adiante. Eu tenho dois tipos de orações adjetivas, pessoal, que são as restritivas e as explicativas. Vejamos o conceito de cada uma. As restritivas, elas restringem, limitam, particularizam o sentido do termo antecedente. São indispensáveis ao sentido do período e ligam-se diretamente à oração principal sem vírgula. Então, se vocês forem observar, essas orações elas são muito fáceis de ser identificadas. Primeiro, pelo uso da vírgula. Então, você vai ter dois tipos de oração aí. Uma oração que vai estar separada por vírgula, outra oração que não vai estar separada por vírgula, que não se faz o uso da vírgula, tá bom? Então, as restritivas, elas restringem um pequeno grupo sem o uso da vírgula. As explicativas, o nome já está sugerindo, são aquelas que explicam um todo, não é só uma parte, é um todo com o uso da vírgula, tá? Vamos ver o exemplo para que fique mais claro para vocês. Observem bem aqui. Quando eu digo, os cães que são peludos saíram pela porta dos fundos. Pessoal, faço uma pergunta a vocês. Foram todos os cães que saíram pela porta dos fundos? Não, somente os peludos. Então, aqui eu estou restringindo, tá? Eu já estou restringindo. Somente os peludos foram que saíram pela porta dos fundos. Percebam que eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá bom? O menino que estava na rua ganhou uma moeda. Olha só, o menino que estava na rua ganhou uma moeda. Foram todos os meninos que ganharam moeda? Não, somente uma parte, tá? Somente uma parte. Quais foram esses meninos? Os que estavam na rua, tá bom? Então, eu estou restringindo, não é o todo. Eu estou restringindo somente uma parte. Agora, observem esse aqui. Brasília. Estou explicando, tá? Estou explicando a respeito de Brasília. Brasília, que é a capital federal, está localizada na região centro-oeste. Então, observe que eu estou explicando que Brasília está localizada na região centro-oeste. Eu estou ainda acrescentando mais uma informação ao substantivo Brasília, tá? Então, eu digo que é a capital federal. Estou acrescentando uma ideia. Essa ideia acrescentada, ela deve vir entre vírgulas. Portanto, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? Vamos para a próxima. A terra, que oferece a todos abrigo e alimento, merece em troca nosso carinho. Então, percebam, pessoal, também acrescentei uma ideia ao substantivo terra. Que foi? Eu poderia dizer assim, a terra merece em troca o nosso carinho. Não poderia? Não faria sentido? Mas eu quis acrescentar uma informação, dando uma explicação a mais, ok? Por isso essa minha explicação está
entre vírgulas. Portanto, oração subordinada adjetiva explicativa. Deu para compreender? Hein, pessoal? Deu para entender? Vamos observar, aí no livro de vocês tem um exercício, tá? Esse exercício, ele diz assim, ó. Uma equipe de cientistas que se dedicou à pesquisa de florestas no norte da Califórnia anunciou o descobrimento de um ser vivo mais alto da Terra, uma árvore apelidada de, eu acho que é Hyperion, deve ser isso, Hyperion, que tem pouco mais de 115 metros. Tá? Então vamos ver quais são as questões que o livro pede para vocês. Página 43, acompanhem esse exercício. Primeira questão diz assim: retire desse fragmento as duas orações subordinadas adjetivas e classifique-as. Aqui eu já respondi para vocês, né? Então eu tenho duas orações, ok? Que iniciam aí com o meu pronome relativo, então já devo ficar atenta, né? Tem pronome relativo, já vou ficar atenta. Então eu tenho provavelmente uma oração subordinada adjetiva. Então observem aqui, olha. Que se dedicou à pesquisa de florestas no norte da Califórnia é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Vocês observem aqui, tá? Uma equipe de cientistas que se dedicou à pesquisa de florestas no norte da Califórnia. É restritiva por quê? Porque estou restringindo a um pequeno grupo, ok? Sem utilizar vírgula. Depois, eu tenho assim, ó, que tem pouco mais de 15 metros, ó, que tem pouco mais de 15 metros, com a presença de uma vírgula, portanto, oração subordinada adjetiva explicativa. Bem simples essa, né? Depois eu tenho assim, perguntando na segunda questão, a que termos se refere o pronome relativo que em cada uma dessas orações. Então, se vocês forem observar, eu tenho que aqui, ó, e depois tenho que aqui embaixo, novamente como pronome relativo. Aí tá perguntando a que esse que se refere. Então, vamos lá. O que é da primeira oração se refere a uma equipe de cientistas. E o que da segunda oração a uma árvore, tá bom? Apelidada de Hyperion. Ok, pessoal? Ficou claro? Espero que sim. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a função sintática do pronome relativo. Quais são as funções sintáticas que esse nosso pronome relativo exerce dentro da minha oração? Isso nós vamos falar na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido esta aula. Qualquer dúvida nós vamos tirar, né, na nossa aula virtual, que será na quarta-feira. Um grande beijo para vocês e até a próxima.